Quem não faz acontecer, vê acontecendo na vida dos outros. Boa noite, meus queridos e minhas queridas, aprendizes de alquimistas. Estou aqui hoje a caráter, aproveitando esse tempo frio, hoje de alquimista. Hoje eu vou fazer uma live de alquimista. Boa noite, Jura. Boa noite, Xi. Obrigado por ter vindo. Já entraram na hora, não esperou nada. Cliquei aqui e vocês já entraram. Talvez vocês não tenham ouvido a minha frase inicial impactante. Tá maravilhoso. Impactante que foi: quem não faz acontecer, vê acontecendo na vida dos outros. Essa foi uma frase que eu ouvi lá em 2018, 2019. E essa frase mudou a minha vida. Mudou a minha vida porque eu parei. Verdade, por que eu vejo acontecer na vida dos outros e não vejo acontecer na minha? Então fica comigo até o final dessa live. Já vai me falando aí se o som está bom, se está tudo certo, porque hoje o conteúdo é extenso, o conteúdo é denso, o conteúdo é transformador. Tudo que um alquimista faz. Então já clica aí nesse aviãozinho, já chama todas as pessoas, clica no coraçãozinho para essa live aparecer para mais gente, para que todos possam vir e compartilhar desse conteúdo. Tá joia? Bom, para quem está chegando agora, quem está me assistindo aqui no gravado, o meu nome é Adriano, eu sou educador financeiro comportamental e aqui o alquimista das finanças, porque eu transformo caos financeiro em prosperidade. Claro, não é por mágica, não é simplesmente um passe de mágica que a vida se transforma, mas eu trago conteúdos sobre educação financeira, comportamento, relações, energia, tudo para que você faça o seu processo de organização financeira acontecer de maneira quase mágica. Então é isso que eu faço nesse perfil e também faço mentorias, consultorias e tenho um curso que já está liberado, um curso Express da transmutação financeira. Tá lá no link da bio, depois confiram, vejam se faz sentido para vocês e encaminhem para aqueles familiares, aquelas pessoas que precisam sair do caos financeiro, começar a prosperar, começar a investir, enfim, está lá disponível e uma oportunidade única. Não deixem de participar. Boa noite, Valdinei, boa noite, Glenda, boa noite, RS Criações, sejam muito bem-vindos. Meu nome, então, é Adriano e eu trabalho com 5 pilares dentro do meu processo de organização financeira. Pilar técnico, pilar emocional, pilar comportamental, pilar relacional e energético. Os 5 pilares que eu chamo dos pilares da prosperidade, trazendo educação financeira de uma maneira holística, com uma visão abrangente que vai além dos números. Muito obrigado, já clica no coraçãozinho e encaminha para mais pessoas essa live. Hoje, então, eu vou falar para vocês sobre algo que mudou a minha vida lá em 2018, 2019 e depois se concretizou em 2020. Foi um conteúdo que eu assisti, né, e era quase essa mesma frase: quem não faz acontecer, vê acontecendo na vida dos outros. E eu mudei para algo que foi: como alcançar tudo aquilo que você sonhou. Porque se você entender o que eu entendi há 6, 7 anos atrás, a sua vida ela vai prosperar de uma maneira sem precedentes. Então, fica aqui comigo, presta atenção nesse conteúdo, anota os insights, anota tudo aquilo que fizer sentido para você. E quando você quiser sair dessa live, lembra a última coisa que eu te falei. Porque se você sair, significa que você ouviu alguma coisa que doeu e você optou por não ouvir. Isso também é importante. Então, para evitar esse tipo de coisa, já não saia dessa live e fique até o final. Qual que é o propósito dessa live, então? É trazer um conteúdo, na verdade, um dos primeiros conteúdos que impactaram a minha vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, você que quer ter a vida transformada, quer ter uma visão diferente e mudar
as suas ações e, consequentemente, os seus resultados, fica comigo nessa live. Tá joia, gente? Então comigo, quem tiver comigo, clica no coraçãozinho para eu ver um monte de coraçãozinho subindo aqui na minha telinha. O que eu vou falar hoje, então, é apenas uma conversa. Eu vou falar sobre vários termos, várias situações. Pode ser que você não concorde e tá tudo bem, tá? Se você concordar, gostar e ver que isso vai te ajudar, melhor ainda. Então pega só o que te serve. Pega aquilo que faz sentido para você, adapta isso para a sua vida, para o seu contexto atual e saiba que tudo que eu disser aqui vai ser com muito amor no coração para ajudar todos vocês. Assim, claro, assim como me ajudaram lá atrás. E esse conteúdo foi transformador. E hoje, esse conteúdo então é sobre a tríade. A tríade que talvez vocês já ouviram falar, que é sobre o ser, sobre o fazer e sobre o ter. Ser, fazer, ter. E a maioria das pessoas está equivocada sobre a sequência correta de como seguir essa verdade, essa bússola que direciona você para alcançar aquilo que você deseja. Por que que a maioria está equivocada? Porque a maioria das pessoas fala assim: quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser uma pessoa melhor. Quando eu tiver um bom marido, eu serei uma excelente esposa. Quando eu tiver 1 milhão, eu vou estar feliz. A maioria das pessoas foca no ter antes. Quando ela tiver alguma coisa, é que ela será alguém. Ela inverte a polaridade, ela inverte a direção dessa verdade. Se você espera ter alguma coisa para ser alguém, já está na hora de mudar essa percepção. Porque aqui, nesse conteúdo que eu vou te trazer, eu vou te mostrar o porquê isso está errado. Pensando numa pirâmide, a pessoa coloca o ter como a base e como o ponto de partida para ela ser alguém. Sendo que, na verdade, é o inverso. Primeiro você precisa se tornar a pessoa que terá aquele resultado. Antes de você ter 1 milhão, você precisa se tornar um milionário. Não no erário, não em dinheiro, mas em comportamentos e ações e mentalidade de uma pessoa que conquistou esse 1 milhão, ou 2, ou 3. Antes de ter um relacionamento feliz e achar a pessoa que te complete, primeiro você precisa ser completo, ser completa, para quem venha na sua vida, transborde nela. Você precisa ser completo antes. Por isso que muitas pessoas buscam as soluções dos seus problemas no outro e não entendem que a primeira solução, primeiro lugar que ela precisa buscar é no próprio ser. Você não vai ter aquilo que você quer se antes você não se tornar a pessoa que alcançou aquele objetivo. E por que que faz sentido? Pensa comigo. Se você quer ter 10 mil reais, não vou nem falar 1 milhão, mas queira 1 milhão, tá, gente? Se você quer ter 10 mil reais investidos, você precisa ser aquela pessoa que se organizou financeiramente, que fez escolhas melhores, que começou a guardar dinheiro, que começou a colocar limites nas relações para se preservar, que se colocou em primeiro lugar em detrimento das outras pessoas. Aí sim, se tornando essa pessoa todos os dias, é que você vai alcançar esse objetivo. Tá fazendo sentido? Oi, Carla, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Coloca aqui se está fazendo sentido ou clica no foguinho quando estiver fazendo sentido. Recapitulando, você só vai ter aquilo que você quer se você ser antes essa pessoa. Sabe por quê? Porque entre o ter e o ser
existe o fazer. Existe tudo aquilo que precisa ser feito para você alcançar aquilo que você deseja. E se você não tiver internamente mudado, internamente comprometido com algo, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito. E, consequentemente, o seu resultado não será alcançado. Boa noite, Cláudio. Então, ser uma pessoa que quer algo, fazer o que essa pessoa faz e alcançar o resultado que precisa. Adriano, mas é difícil fazer isso. Como que eu mudo tudo isso? Começando. É como se fosse um músculo. Você vai na academia, você não consegue puxar 100 quilos de uma vez. Mas você vai treinando e aos poucos a carga vai aumentando enquanto o seu corpo vai fortalecendo. E você treina tudo isso todos os dias durante as suas decisões. Quando você decide o que você quer, baseado naquilo que você é, e se compromete em fazer o que precisa ser feito, todos os dias você vai exercitando esse músculo da decisão. Aí sim, você alcança aquilo que você deseja. E para começar já a entender sobre o que é esse ser, do ser, fazer e ter, eu pergunto para vocês aqui, vocês que estão aqui assistindo agora, você que está aqui assistindo no gravado, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você não precisa colocar aqui se você não quiser, mas se quiser pode colocar. Pensa aí, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Talvez você já tenha pensado, talvez é seu filho, talvez é a sua filha, talvez é o seu marido. A Jura colocou aqui, eu sou a pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Pensa aí. Pensa porque talvez as decisões que você está tomando hoje não estão focadas na pessoa mais importante da sua vida. Euzinha. Olha só, vou contar aqui para vocês três parábolas não, histórias, tá? Histórias e conceitos históricos não, né? Conceitos históricos, tá? Vou contar uma parábola que ela está num contexto bíblico, que é o do cego de nascença. E eu não estou falando de religião, estou falando de história e interpretação. Mas serve para o que você quiser. Como eu disse, pegue o que te serve. Estava Jesus caminhando por entre as aldeias da Judéia e um cego de nascença, ao saber que Jesus estaria por aquela região em um determinado período, ele pensou assim, caramba, o Messias vai estar aqui. Eu vou até ele e vou pedir para que ele me cure. Ele é capaz de curar a minha cegueira e assim eu vou ser salvo. E isso aconteceu. Jesus estava caminhando por perto de onde estava o cego, ele foi acompanhando a multidão, meio que esbarrando em todo mundo, só que ele não conseguia chegar até Jesus, porque ele era cego de nascença, ele nunca tinha enxergado, mas com muito esforço ele conseguiu chegar perto e tocou no seu manto. E aí, nesse momento em que ele tocou no manto, Jesus sentiu e olhou para ele e falou assim, por que me tocas? E ele falou, porque tu és o Messias, e só tu podes me salvar. Eu sou cego de nascença. E ele perguntou, por que eu devo te curar? Porque se você me curar, eu vou conseguir enxergar quem foi meu Salvador. Aí Jesus cuspiu no chão, fez um barro com a saliva dele, passou nos olhos do cego e disse assim, volta por onde você veio, você encontrará um poço, e nesse poço várias tinas de água. Lave seus olhos com essa água, e assim você vai ver quem te salvou. E assim ele fez. Ele voltou, encontrou a tina de água, lavou os olhos e entendeu o que Jesus tinha dito. Porque a primeira coisa que ele viu foi a pessoa que salvou ele. E quem foi essa pessoa? Conseguem adivinhar?
Coloca aqui nos comentários. Quem foi a primeira pessoa que ele enxergou depois que ele lavou os seus olhos? Exatamente isso. Ele viu o seu próprio reflexo. E Jesus caminhou até ele e disse: você é que se salvou. A sua fé te salvou. Você foi capaz de vir até mim e buscar pela salvação. Então foi ela, essa sua ação, que te salvou. E é exatamente isso, a imagem que ele viu, o reflexo dele na água, porque ele foi a pessoa, porque ele teve a coragem de ir até aquele que ele acreditava que o salvaria. Mas se ele só acreditasse e não partisse para a ação, isso não aconteceria. Entende? Entende o que aconteceu nessa parábola? Ele quis e ele agiu exatamente isso. Vou contar mais uma história para vocês. Existem 10 mandamentos, né? O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo deles é ama o próximo como a ti mesmo. Note que o segundo mandamento mais importante é amar o próximo, mas como a ti mesmo. Se você não ama você mesmo, como você vai amar o próximo? Se você não salva a si mesmo, como você vai salvar o próximo? Você é parâmetro de amor. Então, a importância de olhar para nós em primeiro lugar, para depois olhar para o outro. E se ainda não ficou claro quem é a pessoa mais importante da sua vida, vou dar um terceiro exemplo. Agora, um mais atual. Quem aqui já viajou de avião sabe que no momento em que o avião está prestes a decolar, a aeromoça, o comissário de bordo, chega lá e dá uma série de instruções. Fala sobre a saída de emergência, fala de tudo o que acontece no avião e ele fala assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Pegue uma delas, coloque sobre o seu nariz e a boca, amarre as tiras. Faça em você primeiro para depois ajudar uma outra pessoa. Se você não coloca a máscara em você primeiro, você perde o oxigênio, você pode desmaiar e com isso você não consegue ajudar a outra pessoa. Se você tentar colocar na outra pessoa primeiro, pode ser que as duas se debatam por conta da situação e nenhuma se salva. Então, se você não se salva, você não salva ninguém. Tanto na parábola do cego de nascença, quanto no segundo mandamento, quanto nesse exemplo eu posso citar uma série de eventos e de exemplos. Trazem você como a pessoa mais importante da sua vida. Se você não está bem, ninguém ao seu redor vai ficar bem. Se você não se salva, você não salva ninguém. Se você não é completa por si só, ninguém vai te completar. Você vai viver uma busca insaciável por algo que você nunca vai encontrar. Não importa onde você esteja, não importa o quanto você ganhe, não importa o que você esteja passando. Se você não entende a sua essência e o seu porquê, e o porquê você é a pessoa mais importante, nada faz sentido na sua vida. Boa noite, Bruno Catástrofe, o pintor que também investe. Muito obrigado por ter vindo. A Chi colocou que além de não ajudar, ainda atrapalha. Exatamente. Entenderam quem é a pessoa mais importante da sua vida? Então pense que se você não está colocando a sua vida financeira em primeiro lugar, você está em risco. Se você escolhe tirar de você para dar para o outro, não que não possa fazer doação, pode, e eu até incentivo, mas se você tira de você primeiro para dar para o outro, os dois perecem. Então, se você não se organiza, se você não investe, se você não faz por você, você não vai ter nem condições de fazer para o outro. Por isso que você é a pessoa mais importante da sua vida, tá? Tá fazendo sentido, gente?
Coloca aqui nos comentários. Boa noite, Carla. Boa noite, Bonfim, que entrou aí. Se estiver fazendo sentido, quando tiver um insight muito forte, pode colocar o dedo no coraçãozinho, colocar o dedo no foguinho, que eu sei que você está aprendendo alguma coisa. Adriano, beleza. Entendi da tríade ser, fazer e ter. Entendi que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, mas o que significa esse ser? Se eu perguntasse para vocês aqui, para cada um de vocês, quem é você? Quem é você, Bruno? Quem é você, Carla? Quem é você, Shirane? Quem é você, Jura? Quem é você, Cláudio? Quem é você, Valdinei? Quem é você, Adriano? Vamos supor que eu fosse responder, eu poderia responder assim: ah, meu nome é Adriano, eu sou o alquimista das finanças. Eu não estou perguntando o seu nome e nem o que você está fazendo no Instagram. Quem é você? Ah, eu sou Adriano, marido da Shirane, pai da vida. Eu não estou perguntando o seu nome, nem com quem você é casado, nem pai de quem você é. Quem é você? Ah, eu sou... Quantas vezes você tentou responder essa pergunta? Ah, eu sou fulano de tal, trabalho em tal lugar. Eu não perguntei o seu trabalho. Ah, eu sou fulano, filho de... Eu não perguntei quem é seu pai. Quem é você? Essa é a pergunta que todo ser humano faz ou deveria saber. Quem é você? Tira um tempo para pensar em quem é você e tente responder sem colocar esses subterfúgios que eu acabei de citar aqui. Nem de quem você é filho, nem marido de quem, nem o que você faz, nem pai de quem você é. Tenta responder essa pergunta. Se ficar difícil, eu vou dar uma ajudinha daqui a pouco para responder, para que você possa começar a responder essa pergunta. Primeiro, o que é o ser? O ser é um verbo de ligação, falando da língua portuguesa. É um verbo que liga o sujeito ao predicado. Adriano é, Adriano foi. Entende? Ele indica algo imutável. O Adriano é ou eu sou ou eu fui. Percebe que esse verbo ele dá uma conotação de imutabilidade, ou seja, algo imutável. Agora, será que nós somos pessoas imutáveis? Será que quando eu digo eu sou tal coisa, significa que eu nunca vá mudar? Essa é uma das frases que mais estão presentes nas crenças limitantes. Eu sou ruim com número. Eu sou pobre mesmo. Eu nasci pobre mesmo. Eu sou determinada coisa, indicando uma imutabilidade, que não é possível ser alterado. Eu sou feio, eu sou alto demais, eu sou baixo demais, ou eu sou bonito demais, eu sou bom demais, serve tanto para defeito quanto para qualidade. Mas o que eu te digo é, você não é nada. Você não é nada. Você está temporariamente dessa forma, porque você não é permanente. Você está em constante mudança. Então você não é, você sempre está. Você não é a mesma pessoa de ontem. Hoje você não será a mesma pessoa de amanhã. A pessoa de 9 horas da manhã não é mais a mesma pessoa das 9 horas da noite agora, que será às 9 horas da noite agora. Entender que nós somos moldáveis e podemos mudar é a melhor percepção que nós temos. É quebrar aquela crença da Gabriela, sei lá, qual que era uma novela que tinha, nasci assim, vou morrer assim. Por quê? Ah, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Por quê? Ah, porque eu sempre fui assim, sempre aprendi assim. Por quê? Percebe? Quando você entende que você é livre para você ser
ou estar sendo quem você quiser, isso liberta para qualquer coisa. A Chi colocou, eu sou uma mulher em crescimento, evolução, expansão, alguém que quer viver uma vida leve, feliz e próspera em todos os sentidos. Isso já determina um propósito de vida. Quando você entende seu propósito de vida, você entende quem você está sendo nesse momento. Porque esse propósito pode mudar. Ela pode alcançar tudo isso e depois querer algo mais. Entende? Quando nós nos colocamos para refletir sobre quem nós somos, nós encontramos o nosso propósito. E devemos fazer isso sabendo que nós não somos permanentes. Por quê? O que te define? O seu passado te define? O que você pensa de você te define? O que os outros pensam de você te define? Você é aquilo que você escolhe ser, baseados nas suas ações e decisões. Cada vez que você decide alguma coisa e age, você decide ser um determinado tipo de pessoa. Cada vez que você deixa de fazer ou deixa de decidir alguma coisa, você deixa de ser um determinado tipo de pessoa. Então você é aquilo que você faz. No momento em que você está fazendo. Quando você muda, você também muda. A sua essência também muda. Então acreditar que você só tem isso porque você nasceu assim, é uma sentença que você não precisa carregar para a sua vida. Tá fazendo sentido, gente? Acho que não, porque eu não estou vendo nenhum coraçãozinho subindo aqui na minha telinha, hein? Boa noite, Zúrio. Zúrio entrou aí. Entendendo quem você é e entendendo o seu propósito, você pode passar para a segunda parte. Depois do ser, tem o fazer. A Shirani colocou aqui o que ela está sendo nesse momento. E o que ela está fazendo? Está de acordo com o que ela está se tornando? Porque quando ela coloca isso, ela se coloca como na posição de alguém que está se tornando algo antes de ter aquilo que ela deseja. E ela vai saber se o que ela está fazendo está de acordo com o que ela está sendo quando ela começar a enxergar o resultado. Porque o resultado ele vem lá na ponta, no ter. Quando ela define o que ela quer ser, ela começa a fazer o que precisa ser feito para que essa pessoa chegue lá do outro lado. Por isso que o fazer, ele vem em segundo lugar. Primeiro você é, dentro daquilo que você deseja alcançar. Depois você faz. E o que você pode fazer? Só aquilo que está no seu controle. Nada mais do que isso. Existe uma gana que as pessoas têm de querer ter tudo, e ela pode querer ter tudo, mas ela só não tem como ela controlar tudo. Por exemplo, se você está andando na rua e alguém na sua frente está andando de moto e perde a carteira, e você vê, nesse momento, você se transforma em 100 versões de você mesmo. Como se fosse um multiverso. Exatamente isso. Também falo de quântica aqui. A quântica eu já falei, fiz uma live sobre isso, sobre prosperidade, mas aqui para falar sobre as possibilidades. Se você vê essa carteira caindo do bolso da pessoa em uma moto, você se transforma em 100 versões de você mesmo. Uma dessas versões poderia parar o carro, pegar essa carteira e levar embora para casa. Outra versão poderia pegar essa carteira, olhar o documento de quem é e ligar para o dono dessa carteira. Outra pessoa poderia pegar essa carteira e levar para o estabelecimento próximo. Outra pessoa poderia levar para a delegacia. Outra pessoa de você, outra versão de você poderia passar reto e nem parar para pegar. Mas nota que você tem infinitas possibilidades. E o que você vai fazer? Escolher uma delas.
E quando você escolhe uma delas, você define quem você está sendo. A mesma coisa quando você diz que você quer ser o melhor pai do mundo para sua filha, para o seu filho. E você chega do trabalho e a sua filha e o seu filho falam assim: papai, mamãe, vamos brincar? Nesse momento você se transforma em 100 versões de você. Uma delas vai dizer: não, estou cansado. Outra delas vai dizer assim: ah, espera um pouquinho, deixa eu tomar um banho, depois a gente brinca. Outras delas vai parar e vai brincar. Qual dessas versões você escolhe ser? Na hora que você decide, você escolhe ser essa pessoa. E se você já sabe quem você é ou quem você quer se tornar, você vai fazer a melhor escolha. Por isso que a cada decisão você se torna ou não aquilo que você disse que se tornaria. E o que você controla de tudo isso? Só a sua decisão. Existe o mundo como um todo, onde tem os astros, os crushes, seus pais, os governantes, as doenças, a natureza, as finanças, os desastres. Tudo isso é o mundo acontecendo. E dentro de tudo isso está você e aquilo que você controla. Então, de 100% do todo, você controla 20%. 20% do que você controla é que garantem 100% do resultado. Fez sentido isso? Você só controla uma pequena parte dentro de todo o mundo que você vive. O restante você só influencia de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, para de querer controlar tudo. Para de querer dizer como se faz tudo e olhe para você. O que você pode fazer dentro daquilo que só você pode fazer. Não importa se os astros estão alinhados e você não faz o que precisa ser feito. Não adianta se nós temos os melhores governantes, né, quase que um mito isso, mas não importa se é melhor ou se é pior, eles não vão impactar na sua vida se você estiver fazendo o que precisa ser feito. Não importa os signos, se você não fizer o que precisa ser feito. É sobre o que você pode controlar. E o que você controla é apenas a sua decisão. Como você se comporta, como você interpreta o mundo ao seu redor, como você reage a tudo isso. E isso te faz único. Isso torna você quem você é ou está sendo. Isso é libertador e, ao mesmo tempo, tem as suas consequências. Pode ser libertador para quem entende, pode ser aterrorizante para quem não entende. Quando você entende que você está no controle das suas ações e o que você controla, e quando você age, você faz todo o resto acontecer, aí você zerou o jogo. Mas tem gente que tem medo dessa responsabilidade e prefere eleger culpados e prefere colocar a culpa ou o que acontece nos outros, ou nos astros, ou no universo, ou em Deus, achando que Deus está lá olhando para ele. Não, a fulano fez aqui, então coloque o Deus em outro ambiente dessa equação. Não é nesse lugar. Olá, Georgina. Olá, Jean. Boa noite. Sejam bem-vindos. Todas as suas ações têm consequência. E aí é onde eu pergunto. Você vai ser a pessoa que entende o que você controla e vai fazer o seu melhor dentro dos 20% que você pode controlar? Ou você vai ser aquela pessoa que vai olhar todo o resto e apontar os dedos, falando que você não consegue por conta do que está fora, e não porque é você que não está fazendo. Ou seja, você vai ser protagonista
ou você vai ser vítima na sua vida? Isso também é uma escolha. Você pode ser o protagonista que faz da melhor maneira possível o que é da melhor maneira possível o que está dentro do seu controle e influencia o restante, ou você vai ser a vítima que nem olha para o que está no seu controle e prefere olhar do lado de fora para poder justificar, para poder reclamar, para poder culpar. Essa é uma escolha, pois os protagonistas assumem o controle e tomam as decisões. Já as vítimas elegem um culpado e reclamam. Você está sendo o quê? Protagonista ou vítima? Está questionando, propondo e aplicando soluções ou está reclamando? Protagonista ou vítima? Protagonistas são aquelas pessoas que atingem o sucesso. Pessoas que atingem o sucesso. Já as vítimas, elas são pessoas medíocres, medianas, que desistem no meio do processo. Quem você está sendo? Protagonista ou vítima? Protagonistas estão sempre em movimento e evolução, sempre aprendendo, sempre fazendo, sempre crescendo. São aquelas pessoas que você fala assim, eu vou pedir para essa pessoa fazer para mim. Aí outra pessoa fala, mas essa pessoa já faz tanta coisa e é por isso que ela vai fazer. Você quer que alguma coisa seja feita? Peça para alguém que já está fazendo um monte de coisa, porque essa pessoa vai fazer. Se você pedir para o cara que não está fazendo nada, aí é que a coisa não vai acontecer, porque se ele não está fazendo nada, ele não vai fazer a sua também. Então olhe as pessoas que estão ao seu redor. Protagonistas estão sempre em movimento e evolução. Já as vítimas estão estagnadas, paradas e acomodadas. Quem você está sendo? Protagonista ou vítima? Olhe ao redor de você. As pessoas que mais estão presentes na sua vida, elas são protagonistas ou são vítimas? Se você começar a olhar muita vítima ao seu redor, pode ter certeza que você também é uma delas. Perceba. Para os protagonistas, o fracasso faz parte do processo de aprendizagem. Já as vítimas, elas nunca vencem. Elas nunca vencem. Porque para o protagonista, eles aprendem com os erros, continuam até vencer. As vítimas param, reclamam, elegem culpados e nunca vão vencer. Quem você está sendo? Protagonista ou vítima? A RS Criações colocou metamorfose ambulante. tem que se metamorfosear. Parte boa, gente, se você começou a se identificar muito como vítima, dá para mudar. Eu estou trazendo isso para você, dá para mudar. É só começar a mudar as suas ações, a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir, que os seus resultados também vão mudar. Se começou a ter muitas vítimas ao seu redor, cuidado, porque talvez você também seja uma delas. Então chegou a hora de olhar para o ambiente e escolher melhores ambientes. Passei longe de ser vítima. É isso aí. Quando eu ouvi isso, em 2018, eu estava fazendo um encontro internacional na Universidade Federal do Acre, o único ENEC que teve, que foi no norte do Brasil. Nunca tinha sido, um cara bacharel foi lá e fez. E eu só fiz porque eu disse, eu não vou reclamar. Eu não sou vítima, eu sou protagonista e fui lá e fui até o final e fiz. Essa percepção mudou a minha vida, para depois para outras coisas que eu também comecei a fazer. E essa, se eu não me engano, foi a primeira palestra que eu fiz sobre esse conteúdo. Porque na hora que eu comecei a olhar e falar assim, caraca, que porcaria de vítima que eu sou, reclamando de governo, reclamando que meu salário é baixo, reclamando. Quanta reclamação, Adriano. Para com isso. Você não é vítima, não.
foi quando tudo começou a mudar na minha vida. Foi quando eu comecei a mudar pequenas ações e tudo mudou. Porque os grandes sucessos é a soma de pequenos sucessos. Se você continua e não para, você atinge o objetivo. Se você entendeu, então, quem você é, se é protagonista ou vítima, você já sabe o que fazer. Você tem a capacidade de escolher. Se você pode escolher, e se você entendeu quem você é ou está sendo, você pode ter tudo aquilo que você quiser. Você pode ter tudo aquilo que você quiser. Desde que você saiba o que você quer e esteja disposto a percorrer o processo e fazer o que precisa ser feito para alcançar aquilo que você desejou. E algumas considerações sobre o ter agora, essa terceira parte do ser, fazer e ter. Tem muitas pessoas que querem ter dinheiro. Querem mesmo, e é real esse quero ter dinheiro. Só que quando elas veem uma pessoa com um carrão, uma BMW passando, elas pensam assim, nossa, para ter esse carrão aí com certeza fez alguma coisa errada. Para que um carro desse? Quando vê alguém conquistando algo, mas fulano conseguiu também porque o papaizinho fez isso? Porra, por que o pai não pode prosperar e dar pro filho? Qual que é a obrigação dele não fazer isso? Ele não tem obrigação nenhuma de fazer, mas se ele fez, por que você tem que falar que não? Então não adianta você falar que quer ter dinheiro, que quer ser próspero, que quer tudo isso e olhar a riqueza ao seu redor e banalizá-la. E amaldiçoá-la. É como você gostar de manga e cortar todos os pés de manga. Como que você vai ter manga, que é a fruta que você gosta, se você vê um pé de manga na sua frente, vai lá e deita o machado nela? Não faz sentido. E é isso que mora no coração das pessoas. Quando vem a pessoa, mais um vendedor de curso, mas você faz o que da vida? Você não trabalha? Você não ganha dinheiro? Então por que a outra pessoa não pode ganhar? Ela transforma a vida das pessoas vendendo curso? Qual que é o problema? Mas não sei. A pessoa ela quer prosperar, mas não admite ver o outro também querendo prosperar ou até com resultado melhor do que ela. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Vítima. Nunca vai conseguir nada. E eu digo categoricamente isso. Nunca vai conseguir. Não é comum uma vítima alcançar alguma coisa. E se você, vou repetir, e se você olha ao seu redor e tem muitas vítimas, talvez você também seja uma delas. Porque senão você não estaria aí. Porque aves de mesma plumagem voam junto. Você não vê frango voando com águia. Elas não têm a mesma biologia, não têm o mesmo tipo de pena, a mesma estrutura óssea. Você não vê lambari nadando com tubarão, tanto porque um de água doce e outro é de água salgada. Você não vê sardinha nadando com tubarão. São diferentes. É a mesma coisa na sua vida. Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. E digo mais, se você olhar o conteúdo que você está consumindo na internet hoje, também está dizendo se você terá sucesso ou terá fracasso. Se você vê conteúdo de meme, brincadeira, ri, mas olha para o seu saldo e é exatamente o que está acontecendo, você não está rindo. Só pode rir quem não está passando perrengue. É só quem não está passando perrengue pode rir. Porque senão é piada sem graça. É bullying. Se você está desorganizado. Então, olhe as pessoas ao seu redor e o conteúdo que você está consumindo, se não é tudo conteúdo e pessoa que são vítimas. Porque quem é protagonista entende que vive em um mundo de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Você pode ter tudo, desde que esteja fazendo o que precisa ser feito. Aí sim,
Você terá tudo. Porque você definiu quem é você, definiu que as ações dessa pessoa nova, transformada, vão convergir para um determinado objetivo, para alcançar determinada coisa. Aí você se reveste do seu ser e faz, e alcança. Começa, continua, continua, melhora, continua, continua, melhora. É sobre isso essa jornada. É uma jornada, é um processo. E cada dia se nós conseguirmos subir um degrau nesse processo, nós estaremos mais perto dos nossos objetivos. Quando eu assisti essa palestra, eu tinha uma dívida de quase 900 mil reais. Uma dívida de quase 900 mil reais. E eu falei, que bosta de vida que eu tô levando. Doutor, concursado, salário fixo, esposa concursada. Por que eu tô vivendo essa vida? Porque eu não estava vivendo. Simples assim. Eu acho que eu estava em Nárnia. Não é possível. Mas quando eu percebi que eu era o responsável pelo lugar que eu estava sendo a pessoa que merecia e se permitia estar naquele lugar. Até quando eu falei, não quero mais isso. Eu não sou vítima. Não mais. E quem me conhece há mais tempo sabe como eu era antes. E talvez hoje olhe e fale assim, nossa, como o Adriano tá diferente. E nem goste de mim agora. E tá tudo certo. Porque se gostava de mim lá naquela época, com certeza não vai gostar de mim agora. Porque não faz parte mais do meu círculo. Não faz sentido estar mais perto de mim. E é isso que acontece quando você muda. Tudo muda ao seu redor. Mas o que pode impedir você de alcançar tudo isso? Desculpa. Primeiro, o que pode impedir? Vamos supor que todo o dinheiro do mundo, sem exceção, fosse captado, juntado tudo num pote só. Transformar tudo em dólar para ficar mais fácil. E todo esse dinheiro do mundo fosse distribuído para todas as pessoas que existem. As vivas e até que já se foram. Todo mundo ia receber 10 mil dólares. Einstein ia receber 10 mil dólares. Dom Pedro I ia receber 10 mil dólares. O seu Zé da esquina ia receber 10 mil dólares. Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Trump. Todo mundo ia receber 10 mil dólares. Todo mundo estaria exatamente com a mesma quantia de dinheiro. Tanto o seu Zé da esquina quanto o Elon Musk. Eu quero que vocês respondam aqui nos comentários. Se daqui 10 anos, depois que foi distribuído todo o dinheiro para todo mundo ficou com a mesma quantia de dinheiro, daqui 10 anos nós fôssemos olhar quanto que cada um tinha de dinheiro. Vocês acham que todos estariam com a mesma quantia exatamente como estava anteriormente? Todos estariam com 10 mil? Sim ou não? Vou até esperar essa resposta. Não, não estaria. Muitos estariam com pouco dinheiro e poucos estariam com muito dinheiro. Exatamente como é hoje. Então essa história de distribuição de renda igualitária não é sobre dinheiro, gente. Não é sobre dinheiro. Porque se fosse, isso não aconteceria. O Zé da esquina estaria pior. Entende? Não é sobre dinheiro, é sobre você. É sobre quem é você. É sobre suas escolhas, suas decisões, o que você se permite ter, fazer.
Entende? Se você entende isso, é hora de mudar. É hora de ser uma pessoa que tem mais dinheiro. Não o seu Zé da esquina, nada contra os seus Zés da esquina, tá, gente? Mas é para entender que não importa, o dinheiro ele é consequência de quem a pessoa é. Isso já serve para quebrar a crença que o dinheiro muda as pessoas. A pessoa, ela na verdade muda o dinheiro, só potencializa o que ela já é. Essas crenças são crenças que foram colocadas na sua cabeça. E você está vivendo porque acredita nelas. Ontem, a Shirane e a Vida, minha filha e minha esposa e minha filha foram na missa e voltaram contando sobre a parábola de talentos. E lá foi explicado que isso não era sobre dinheiro, era sobre virtudes, uma pinóia. Falando que as pessoas dão mais valor ao dinheiro, que isso é errado. Não, a parábola de talentos é sobre dinheiro, é sobre crescimento, sobre multiplicação. Não que as virtudes também não mereçam ser e devem ser multiplicadas, mas o dinheiro também. E os maiores lugares que ensinam você a ser pobre são os lugares mais ricos que existem, banhados a ouro e ostentando. Não tenho nada contra, exceto essa opinião. Que sim, nós devemos multiplicar as nossas virtudes, porque elas vêm em primeiro lugar, mas o dinheiro também, porque ele é uma ferramenta e sempre foi. Só tinha nome diferente. Antigamente era escambo. Hoje é um papel pintado. Nesse livro que está aqui, Deus Quer Que Você Prospere, fala exatamente sobre isso. Ah, não foi a da missa, não foi a parábola de talentos, não, foi a da vara de porcos. Que Jesus espantou os espíritos das pessoas e colocou nos porcos, os porcos pularam. Mas a de talentos é uma outra que eu já ouvi também. Entende? Nesse livro, trata exatamente isso, como quebrar essas crenças que não fazem sentido nenhum. Isso pode impedir você de prosperar, de continuar. Além dessas crenças, coisas que você nem sabia que não sabia. Eu, quando eu comecei meu processo de organização financeira, eu nem sabia que eu tinha esse monte de crença. Eu nem sabia que eu não sabia o que era investimento, o que era planilha. Eu não sabia usar nada disso. E quando eu fui aprendendo a fazer isso, eu fui aprendendo a fazer mais um monte de coisa que eu não sabia. E quando eu fui aprendendo um monte de coisa que eu não sabia, eu falei assim, caraca, eu posso aprender mais um monte de coisa ainda. E aplicar, lógico, né? Não adianta nada conhecimento sem aplicação. Esse sábado, esse final de semana, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Fazer uma página de vendas, montar um curso numa plataforma, eu nunca tinha feito isso. Minhas mentorias eram todas mentorias mesmo, de entrar, e eu nunca tinha feito. Eu peguei, sentei, olhei, caraca, que legal, aprendi. Fui lá, fiz, tá feito, tá lá o link, Organize e Prospere, vão lá, cliquem no link. Tem uma oportunidade muito, 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 muito boa para ser aproveitada. Não deixem passar essa oportunidade. Depois que você descobre que você pode aprender um monte de coisa, aplicar e dar resultados, acabou. Depois que a sua mente se abre para uma nova visão, não tem como voltar mais como era antes. Por isso que é um caminho sem volta. Você não consegue nem desistir mais. Porque quando você desiste, caraca, eu estou desistindo. Não quer saber? Não vou continuar. É assim. Tem que tomar cuidado para não virar outro extremo também. Então, busquem apoio, busquem ajuda, busquem conhecimento, busquem o link lá na bio e cliquem nele. Façam os cursos que estão lá. Quem fizer esse curso está fazendo a mesma coisa que eu fiz há 8 anos atrás, só que melhor, né? Porque eu aprimorei.
e vai ter os mesmos resultados. Escolha ser a pessoa que quer ter resultados. Quanto mais eu tenho, mais eu sei. Quanto mais eu sei, mais eu tenho, mais eu posso ajudar. Isso se transforma numa missão de alma. Isso se transformou numa missão de alma. Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. E eu fico, raios, por que eu tive que passar por isso? Por que ninguém nunca chegou em mim e falou? Poderia ficar reclamando. Mas hoje eu olho e falo, ainda bem que chegou naquele momento para mim. E hoje eu estou aqui falando com você. A mesma oportunidade que eu tive lá atrás, hoje está chegando para você. Seja para você que está desorganizado, seja para você que já está organizado e quer subir para o próximo nível, sempre tem um próximo nível. Nós precisamos entender isso. Se você acha que você sabe tudo, você está emburrecendo. Vou até refazer a frase. Se você acha que você sabe tudo, você está emburrecendo, porque ou você está crescendo ou você está caindo. Estabilidade não existe. Não existe. Então, entendam que essa tríade do ser, fazer, ter, ela fala sobre prosperidade. E aí, eu pergunto para vocês, então, o que eu sou, o que vocês são, o que nós somos? Nós somos agentes de mudanças. Agente, o que age, o que faz de mudanças, mudanças contínuas, mudando o interior primeiro. Quando eu mudo o meu interior e melhoro o meu interior, eu mudo e melhoro o ambiente ao meu redor. Não, eu tenho água aqui, pode ficar tranquilo. Eu mudo o meu interior, eu mudo também o meu redor. Entendam, vocês são capitão da sua vida e senhores do seu destino. E repitam, eu sou o capitão da minha vida e senhor do meu destino. Eu sou a capitã da minha vida e senhora do meu destino. É você, é tudo sobre você. Quando você entende isso, você pode ser e fazer tudo aquilo que você quiser. E aí você vai ter tudo aquilo que você desejou. Fez sentido, gente? Toca o dedo nesse coraçãozinho, nesse foguinho, porque já estamos caminhando para a nossa reta final. Concluindo, fazendo um apanhado do que nós vimos aqui hoje. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Tenham isso em mente. Se você não se salva, você não salva ninguém. Se você não escolhe você primeiro, você não consegue nem escolher o outro. Adriano, isso é egoísmo? Não é egoísmo? Não. Egoísmo é querer, é outra pessoa querer que ela seja a pessoa mais importante da nossa vida. Isso é egoísmo. O que vem do egóico, do ego, do eu, é bom. Agora, existem aquelas pessoas que massacram as outras e passam por tudo. Aí já tem um padrão narcisista, não é só egoísmo. Mas você se colocar como a pessoa mais importante da sua vida é necessidade. Porque você não vai querer fazer mal nenhum para você. Você vai querer prosperar e com certeza as pessoas ao seu redor vão prosperar se elas quiserem. Se não quiserem também, dá tchauzinho e segue a sua vida. Então, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Segundo, eu tenho controle das minhas ações, só das minhas ações. E é o que basta. Eu só tenho que olhar como interpretar o que chega até mim e como influenciar o mundo externo. O restante é só o que eu posso fazer dentro do que me cabe desse latifúndio. Terceiro, eu sou protagonista da minha vida. Não sou vítima. Entendam isso e se coloquem em ação. Eu posso aprender mais e aplicar o conhecimento. Cada vez que você aprende e aplica, você tem um resultado. Você pega esse resultado, analisa, repito ou refaço. Simples. É simples assim. Talvez não seja fácil, mas é simples.
Aprendi, apliquei, deu resultado. Qual foi o resultado? Do jeito que eu queria? Não. Então muda alguma coisa. Aí o resultado vai ser diferente. Aí você analisa. Só não pare. Só fracassa quem para. Só falha quem para, quem desiste. Resumindo tudo isso, eu posso tornar o meu mundo e o mundo dos outros um mundo melhor. E uma frase, essa frase eu repetia muito nas aulas que eu dava depois que eu aprendi ela, e meus alunos fizeram até meme com ela, era eu falando essa frase. Trabalhe, sirva, seja forte, seja útil e não encha o saco. Essa frase mudou a minha vida, espero que ela mude a sua também. Trabalhe, sirva, seja forte, seja útil e não encha o saco de ninguém. Fazendo isso, você prospera e todo mundo prospera ao seu redor. Use o seu poder de ação para que você possa alcançar aquilo que você deseja e atrair e conquistar esses objetivos, porque tudo vem ao nosso encontro à medida que nós caminhamos ao encontro daquilo que eu desejo alcançar. Joia, gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Já coloquem essa frase, escrevam, postem lá nos stories, me marca, porque é sobre isso. Entender isso e continuar fazendo o que precisa ser feito. Tá joia? Muito obrigado. Jura, Márcia, o Jean, RS Criações, eu não lembro o nome de quem é, então me desculpa. O Zúrio, o Bruno, a Matilde, a Carla, Shirane, a Ivana. Ivana também entrou aqui. Gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Semana que vem tem live. Só na outra semana que eu vou ver se eu consigo fazer a live, que eu vou fazer uma viagem. Se a internet estiver boa e tudo de boa, eu faço. Se não, a gente dá uma pausinha, vou fazer uma viagem, mas depois volta de novo. Toda quinta-feira, 19h30, live. Trago o conteúdo, trago o ensinamento. Próximo, acho que vou falar de alguma coisa mais relacionada à parte de organização financeira, mas sempre tem também a parte emocional, comportamental, relacional e energético, porque, como eu disse, não é sobre dinheiro, é sobre você e as suas relações. Muito obrigado, excelente restinho de semana e nos vemos na nossa próxima live. Já compartilhe essa live depois com quem você quiser que assista e conheça esse tipo de conteúdo. Até mais, gente. Muito obrigado e tchau!